de uma maneira extremamente diferente e, por via de consequência, a repercussão de tudo isso, dos fatos da vida, passam a ter uma outra noção para nós. A lição de hoje é simples, hein? A princípio é até interessante e faz a nossa cabeça ir até para uma determinada direção, mas nós não vamos não, nós vamos para uma outra direção. Eu não gosto de plugar no não, não gosto de plugar no não. Eu procuro estar sempre conectado com o sim. E mais ainda, trazendo para mim a responsabilidade de fazer a mudança, de tirar proveito da lição. E essa lição é encantadora nesse aspecto. Penetração dos Espíritos no nosso pensamento. Livro dos Espíritos, questão 456 a 458. Vamos pedir a Edna para fazer a leitura dessas questões em homenagem a Allan Kardec. Nós precisamos nos aprofundar da proposta de amor, magnitude, sentimento, ideias, concepções e propostas de vida desse querido benfeitor. Nem tanto por ele, é para facilitar a nossa vida mesmo. Considerado bom senso encarnado, ele sobra. Tem muitas lições para compartilhar com a gente, mesmo a gente estando falando da doutrina dos espíritos, porque não é a doutrina de Kardec. Às vezes a gente escuta falar aí, o kardecismo e tal. Não tem problema nenhum falar assim. Nós podemos falar assim, eu mesmo falo assim, Alceni. Não tem problema nenhum. Mas na nossa cabeça tem que estar bem claro. Allan Kardec, ele não criou o espiritismo. O espiritismo foi criado pelos espíritos. Allan Kardec codificou. É chamado do codificador. E sabe o que eu ouvi falar? Kardec é chamado de codificador só no Brasil. Porque nos outros países não chamam de codificador. Quem falou isso não falou de que chamam Kardec. Mas quem falou isso quis dizer que Kardec é muito mais. Vou falar para vocês. Acompanhei a ideia desse irmão. Porque ele diz assim, codificador cria normas, código, é um legislador. E as normas, elas são adstritas ao momento da sociedade. A sociedade vivendo um processo de mudança, as normas precisam ser reajustadas. Com a doutrina dos espíritos, nada disso é realidade. Então, chamar Allan Kardec de codificador é muito pouco, ele é muito mais do que isso, eu acredito. Não sei de que nós chamaríamos, mas ele é muito mais do que um codificador, porque o que ele fez foi muito mais do que um conjunto de normas, mesmo seguindo as orientações dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes lá do céu. Mas isso é só um parênteses, é só uma reflexão, é só uma coisa que está na cabeça para funcionar, para girar um pouquinho mais rápido. Vamos lá, a Edna vai ler para a gente o 456 ao 458, do Livro dos Espíritos. Por favor, querida. Os espíritos no mundo corporal, e a questão 456 está relacionada à penetração dos espíritos no nosso pensamento. Questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Os espíritos responderam a Kardec. Podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, pois as que lhe são indiferentes, com estas não se ocupa. Questão 457 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Os espíritos responderam: frequentemente conhece o que desejarias esconder de vós mesmos.
nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Subpergunta A. Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a esta mesma pessoa depois de morta? Os espíritos responderam: certamente, quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. Questão 458. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? Os espíritos responderam: depende. Os espíritos brincalhões riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios deploram vossos defeitos e tentam ajudar-vos. É muito interessante isso. Por que é muito interessante? Em linhas gerais, os espíritos nos informam que eles veem o que a gente faz o tempo todo. Eles conhecem os nossos mais secretos pensamentos. Eles observam os nossos pensamentos. A gente fala: puxa vida, e agora? Como é que vai ser isso? Não é verdade? Paulo, sabe o que o Paulo diz? Que nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. Fala: poxa, meu, tá falando isso? Estou chegando agora aqui no irmão samaritano, tá trazendo para mim, para meus pensamentos, poxa. Pensei que fossem meus e tal. São seus. Às vezes, na maioria das vezes, mas determinados irmãos acompanham tudo e falam: então nós estamos à mercê? Não estamos à mercê. Aí é que está. Por isso é que eu gosto da doutrina dos espíritos. Porque esse estudo nos convida a uma tomada de posição, a uma postura na vida, a nível de pensamento. Por quê? Porque nós temos que resolver a questão das nossas companhias. Afinal de contas, poderiam perguntar assim: Alceni, quem me acompanha, quem me vê, quem me observa, quem me segue? Não poderiam perguntar? Como é que é isso, irmão? Ah, coisa linda. Como é que é, meu amor? Como é que é, meu amor? Não é muito fácil, não é muito difícil da gente organizar isso na nossa cabeça. Sintonia, afinidade. Pensa agora, as almas que aqui se encontram, participando dessa assembleia, participando desse banquete de amor. Que almas que a gente tem conosco, nos acompanhando, nos seguindo, nos observando, fazendo até como nos diz uma lição do Evangelho, nesse exato momento, penetrando dentro do nosso coração, para depositar o que a gente precisa receber. São almas que têm afinidades com essa proposta, quer melhorar, quer crescer, quer evoluir, quer aprender, quer dar um sentido existencial superior na sua caminhada. Mesmo que a gente não pense isso, mesmo que a gente não verbalize isso, a gente quer um algo mais. E as almas que aqui se encontram, ou elas estão aqui na mesma posição que nós nos encontramos, de aprendizes, compartilhando ideias e sentimentos, ou estão aqui para nos ajudar. Porque para as almas outras, esta reunião é monótona, é triste, é deprê, não leva a lugar nenhum. Mas a gente sabe que não é assim. A gente precisa de uma ideia, a gente precisa de um sentimento, a gente precisa de uma proposta bem depositada no nosso coração
para que tudo faça diferença na nossa caminhada, para que nós passemos a olhar a vida com a lente do amor. Essa é a proposta da vida. Não significa dizer que será apartado de nós nossas provas, nossos compromissos, os desafios que nós viemos superar na presente encarnação. Mas o entendimento nos coloca numa outra faixa de compreensão. A gente vive, a gente experimenta e não sofre. Porque o que faz a gente sofrer, às vezes, é não ter compreensão da importância de certas coisas na nossa vida, em determinados momentos da nossa existência. É aí que a doutrina dos espíritos cumpre o seu papel de consolador prometido pelo Senhor Jesus, porque traz conforto e esperança para os nossos corações. Pensando nisso, raciocinando nisso, nós vamos nos colocando numa outra faixa de entendimento, numa outra faixa de compreensão, não querendo viver uma realidade de vida que a gente, às vezes, ainda não tem conquista para experimentar, porque às vezes a gente não gosta muito da nossa vida. Às vezes a gente não gostaria que a nossa vida fosse do jeito que se apresenta para nós. Mas o melhor que nós fizemos por nós está caracterizado pela nossa vida. E cabe-nos aproveitá-la para progredir. A gente escuta às vezes na casa espírita, quem está há um certo tempo, certamente que já ouviu essa expressão. Nós somos artífices do nosso destino. O que significa dizer? Que nós construímos a nossa vida. É como se dissesse, a vida que a gente experimenta hoje, nós construímos ontem. Mas hoje, nós estamos tendo a oportunidade de construir a vida que nós gostaríamos de viver. E viveremos oportunamente, se nós fizermos os movimentos necessários nessa direção. Graças a Deus que depende de nós. E mais uma coisa, a gente vem a casa espírita e deve vir mesmo. Estudar Kardec, mergulhar nos espíritos do Senhor, que são as virtudes lá do céu, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. Mas não cabe a ninguém fazer o que nós viemos fazer na presente encarnação. A casa espírita, na sua estrutura montada de amor, de misericórdia, de ambiente amorosamente preparado para nos acolher, ampara, sustenta, eleva. Mas a caminhada é nossa. O patrono da nossa casa de trabalho, atualmente, Núcleo Espírita Antônio de Aquino, em Bangu, na Estrada da Cancela Preta. Tem um livro de mensagens, Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1. Nesse livro tem uma mensagem aonde, num determinado momento, o benfeitor Antônio de Aquino passa uma ideia assim, que eu pensei muito em trazer para a gente na noite de hoje. A assimilação de conceitos doutrinários nos sustenta diante do episódio de luta, moral, física ou espiritual. O que ele está falando? Ele está falando que nós estudamos a doutrina espírita
para nos fortalecermos espiritualmente e esse fortalecimento nos sustentar diante dos embates da vida. Eu fiquei pensando, hoje, parei um momento, falei, sabe de uma coisa? Vou estudar com um pouco mais de profundidade essa lição. Que eu queria trazer um sentimento que tivesse um condão de nos elevar. Eu fiquei pensando assim. Mas quando Antônio de Aquino diz que a proposta do estudo é nos sustentar, via de regra a gente já vive um momento onde estamos precisando de um tratamento a nível de cura. Precisamos nos sentir sustentados. Mas quem é da área médica sabe, sempre ouvi falar isso, que o tratamento curativo é oneroso e dolorido. Não é verdade? Já ouvimos falar isso? Pensei em nós. Acredito que nós possamos aproveitar esse conjunto de ideias desse querido benfeitor, mas no tratamento preventivo, que é menos oneroso e que não dói. Se nós assimilarmos os conceitos doutrinários que a doutrina dos espíritos possibilita aos nossos corações, nesse momento da nossa jornada, vamos estar fazendo um tratamento preventivo, menos oneroso e indolor. Atraindo para nós fluidos de paz, de luz e de contentamento, derramando para todos os corações equilíbrio, tranquilidade, esperança, fé, amor. Nossas criancinhas cantam na nossa evangelização. Fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosa. Ouço isso desde os idos dos anos 90, na casa Centro Espírita Irmão Samaritano. Não é verdade? Bons tempos. Dona Terezinha Donda, Deus abençoe. Dona Nilva. Fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosa. E se nós queremos, como queremos, é questão de bom senso, que as nossas mãos fiquem perfumadas, o que nos cabe fazer é oferecer rosas. Nessa proposta, os espíritos que vão caminhar conosco são as almas que se comprazem em oferecer rosas. O estudo de hoje também tem uma estreita relação com as questões atinentes ao pensamento. E quando a gente fala em pensamento, somos convidados a lembrar de Leon Denis. Pensamento criador, o problema do ser e do destino, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Leon Denis nos diz: nós somos o que nós pensamos. Nós caminhamos com o nosso pensamento. O nosso pensamento estabelece a corte de espíritos que nos acompanham. Pronto. Está aí a nossa lição.
Somos o que pensamos. O que pensamos ser? Não pensamos? Vamos pensar. Somos filhos de Deus. Nossa origem é divina, nosso destino é a perfeição. Nos diz o próprio Leon Denis. Aí está a nossa força, minha irmã. Não existem privilegiados no contexto da criação. Eu falo muito isso pra gente em Bangu, na Cancela Preta. Porque eu costumo falar que nós moramos na zona oeste da zona oeste. Não tem problema. Nós moramos na zona oeste da zona oeste. Mas a nossa origem é divina, o nosso destino é a perfeição. Não existem privilegiados no contexto da criação. E mais, que brilha a nossa luz. É o movimento. É o movimento. E a gente tem que passar isso para nós, temos que passar isso para nossas crianças, temos que passar isso para os nossos jovens, a gente tem que passar isso para eles. Você é um filho de Deus, sua origem é divina, o seu destino é a perfeição. A sua luz tem que brilhar. É um movimento que a gente faz, procurando dia a dia nos melhorar. Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, questão 919, a melhora íntima, o processo da nossa própria transformação. Alguns irmãos podem estar pensando assim, não tem nada disso na minha cabeça. Eu também não tinha. Em 90, quando eu cheguei para participar da evangelização aqui, que podia chegar na evangelização com 30 e tal, Briera me acolheu, abriu esse precedente de amor. Eu não tinha essas ideias, mas eu acreditei, eu confiei. Estabeleci uma firme resolução na minha vida. E agradeço muito a Deus. Estava sentado ali, estava pensando uma passagem que Kardec conta de um companheiro que estava vivendo um momento muito especial na sua vida. Aí resolveu que ia ter uma atitude extrema em relação à sua existência e já estava quase adotando essa postura. Subiu na murada de um rio. Aí ele viu um livro. Por curiosidade, desceu, pegou o livro. Era o Livro dos Espíritos. Começou a ler. Há 100 anos. Há 100 anos. O título da lição está no livro Espírito de Verdade. Pode? Pode falar, continua. Ainda quer contribuir? Não, só para você saber, as pessoas saberem onde é que está essa lição. Onde é que está? Há 100 anos. No livro dos Espíritos. Não, Espírito da Verdade. Espírito de Verdade. Tá bom. Aí ele pegou o livro, começou a desfolhar, foi para casa, acabou de ler o livro, encadernou o livro, ajeitou, preparou direitinho, mandou para Kardec. Ele trabalhava com esse negócio de encadernação e tal. E mandou para Kardec, relatando algumas circunstâncias da vida dele, e no final ele falou: esse livro salvou minha vida. Eu estava sentado ali, eu pensei, Bira, o Espiritismo salvou minha vida. As nossas vidas. Essa proposta salvou minha vida. E olha que eu cheguei no 330, extremamente acelerado, aborrecido, porque tinha passado numa prova, fiz um ano de processo seletivo e depois eu não fui chamado sem explicações, estava revoltado, muito aborrecido, mas hoje analisando com mais propriedade, graças a Deus, que aquela portinha se fechou. Porque se aquela porta tivesse aberta, ou eu não estaria encarnado, ou eu estaria encarnado com muito comprometimento. Eu não estava preparado. Olha só.
A vida é assim, né? A gente está sempre aprendendo. São as coisas da vida. Então, eu estava falando, Leon Denis, nós somos o que nós pensamos. Nós caminhamos com o nosso pensamento. Isso significa dizer que para onde nós vamos, carregamos o nosso pensamento. Em que a gente pensa? Está lá. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Não é para ler, é para estudar. Caracteriza para nós a importância do pensamento. A gente falou assim, eu não sabia que o pensamento era tão importante, mas o pensamento é muito importante. O pensamento caracteriza nossas atitudes, mas o pensamento também traz para nós as nossas companhias. E a gente tem tanta companhia boa para atrair, para caminhar junto de nós. E o pensamento proporciona isso. Nós somos... Nosso pensamento estabelece a corte de espíritos que nos acompanham. Isso também é muito importante. Vale para a gente aqui, olha. Nosso pensamento estabeleceu essa corte de espíritos na carne que nos acompanham nesse momento, não é verdade? Porque se nós estivéssemos em outro lugar, muito provavelmente estaríamos acompanhados de uma outra corte de espíritos. Estamos falando a princípio na carne, mas podemos falar também, pensar e raciocinar fora da carne. Nosso pensamento estabelece a corte de espíritos que nos acompanham. Algum de nós poderia levantar o braço e falar, Alceni, eu tenho ótimos pensamentos. E falar, graças a Deus. Significa dizer que, via de regra, você está muito bem acompanhado. Segundo Leon Denis, segundo a própria lógica da vida. Agora, pensar é um atributo do espírito. A gente pensa que pensa o que a gente quer pensar. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a mente fica solta e o pensamento fica borboleteando. Às vezes a gente acha que pensar é pensar numa dificuldade que a gente está enfrentando, que a gente já fez as movimentações necessárias, mas que a gente continua pensando naquilo, como se pensar naquilo fosse trazer a solução. A gente não lança a mão de um pensamento criador, elaborando o que a gente pode fazer para melhorar as coisas dentro de casa, sanear o nosso mundo interior, oxigenar a nossa relação, aprimorar a educação dos nossos rebentos, ou mesmo na casa espírita, ajudando o ambiente espiritual, trazendo vibrações de amor. Ah, meus irmãos, que todas as almas que adentram esse espaço de luz sintam-se envolvidos pelo amor do Cristo de Deus. Que todas as almas que adentrarem no Centro Espírita Irmão Samaritano sintam que o amor do Senhor reina soberano naquele espaço de luz. Deus abençoe Bira, Deus abençoe Cristina, Deus abençoe Tereza, Deus abençoe a todos os irmãos que estão nesse esforço de progresso, de elevação, de ascensão. Dá para todos nós. Nós que moramos na Zona Oeste da Zona Oeste, nos esforçamos para vibrarmos nessa vibe.
E desejamos muito bem aos que moram na Zona Sul da Zona Oeste. Nada contra, hein? Nada contra. Nós precisamos florir aonde Deus nos plantou, não é verdade? Pronto. Vou na questão Fala, meu amor. essa questão para você não se perder, é tudo tão sutil, esse convite a você borboletear, como você falou, né? E de repente nesse devaneio você começar a nutrir pensamentos não tão bons, é tudo muito sutil. Então é preciso que nós tenhamos assim, que comecemos, como você falou, aquela portinha que se abriu, né? É deixar essa porta se abrir e começar a nutrição do conhecimento, porque é o conhecimento que vai dizer assim, não, peraí, calma, não é bem por aí que você tem que ir, não. Porque é sutil esse envolvimento espiritual que é colocado, né? Não é uma coisa tão escancarada que você é sutil, é uma coisa assim que vai pelas beiradinhas. É interessante como os olhares eles se esbarram, né? E é importante como Deus ele fez tão perfeito as profissões para que ela comungasse justamente nesses ensinamentos. Quando você fala de pensamento, eu estava aqui o tempo todo lembrando, né? Porque hoje eu sou psicóloga, e eu estava aqui o tempo todo lembrando que é exatamente isso que eu falo para os meus pacientes, exatamente o que você está falando. E aí, a Fátima bem diz, né, quando você tem o conhecimento, você ajuda a sair daquele pensamento que te leva ao adoecimento, e daí você consegue entender o porquê que você se comporta da maneira que você se comporta. Né? Então, eu posso falar por mim. Eu tive um momento de muito adoecimento, né? Eu vim para cá muito nova, eu me desenvolvi aqui dentro desse lugar, desse pedacinho de céu aqui, me afastei daqui, e como a dona Nilva sempre disse, se não é pelo amor, vai ser pela dor, estou eu aqui. E doutrinando os meus pensamentos, doutrinando a minha forma de pensar. Quando você adquire o conhecimento, você para assim, eita, isso aí não é meu, esse pensamento não é meu. Exatamente. Só que é interessante que quando você olha para o olhar do espiritismo, o olhar da doutrina dos espíritos, né, você percebe que pela energia você atrai aquilo para você. Mas quando você olha pelo olhar da ciência, não é diferente disso não. Porque a energia que você está depositando diante daquilo que você está pensando, que é negativo ou é positivo. E essa energia está te levando para um lugar, se é positiva para o bem-estar, se é negativa para o adoecimento. Então, de qualquer maneira, está confluindo. Está confluindo tanto a fala daqui, quanto a fala daquilo que nos traz para cá. Então, a ciência está aí mostrando realmente que o mais legal é que o Conselho Federal de Medicina abriu agora um estudo sobre espiritualidade. Então, para você ver que a coisa está tão crescente, está tão legal, que a própria ciência está se abrindo para aquilo que a gente trabalha aqui. Né? A gente está aqui há décadas, mas é uma ciência espiritual que é antes da gente. Né? Então é muito interessante a gente entender que a fala do Alcemir eu achei maravilhosa, por conta da questão, né, da energia mesmo, e a Fátima trouxe, né, essa conclusão, que o conhecimento faz com que a gente direcione. Que eu brinco com os meus pacientes dizendo que é importante a gente dar menos bois. Porque você manter essa regularidade dos pensamentos positivos, que é a dificuldade. Mas é que está. Então, dá uma Mas o conhecimento faz a gente ir para o bem-estar.
O pensamento positivo significa o quê? Significa a gente entender aquilo que não está legal na gente e a gente buscar aquilo que a gente precisa fazer para melhorar. Aí entra o vigiar e orar. Exatamente. Eu acho que é uma regularidade. Eu acho que é uma nuvem de pensamentos no programa. Uma nuvem. Sim. Ok, então vamos para conseguir com A gente sabe, olha, tudo isso que a gente está falando, uma coisa que eu quero deixar bem claro. A gente está compartilhando. A gente está aqui trazendo Jesus, Kardec e os Espíritos do Senhor. Estamos compartilhando ideias, concepções doutrinárias. Não significa dizer que a gente tem todas as conquistas, porque a gente não tem. Nós estamos no esforço. Não significa dizer também que ali adiante nós vamos estar dotados de um acervo tal de possibilidades que a gente só vibre em uma determinada faixa o tempo todo, porque a natureza não dá saltos. Mas, assim como a natureza não dá saltos, em nosso benefício nós temos os milênios. Nós vestimos o corpo de carne para progredir. E progredir é nos melhorar. E nos melhorar é organizar nosso pensamento. Alguém pode falar assim, olha, eu estou conseguindo 3 minutos. 3 minutos eu consigo vibrar na faixa do amor. Pensar na luz, na misericórdia. Aí o Marcos diz, eu gosto muito do Dr. Bezerra. Mergulha no Dr. Bezerra. Robson. Rodrigo diz, eu gosto de Eurípides Barçanufo. Mergulha em Eurípides. Eu gosto de Sheila. Mergulhe em Sheila. Meimei. Mergulhe em Meimei. Tem muita coisa boa aí para a gente mergulhar. E mais ainda, aqui mesmo, na disciplina do caráter, Leon Denis nos diz que quando nós nos aproximamos, lemos um determinado espírito e gostamos dele, a gente fica assim, mas que coisa, mas que sentimento, querido benfeitor, como eu precisava receber esse sentimento. Eles registram isso e se aproximam da gente. Olha aí, o mecanismo para nós estarmos bem acompanhados, acompanhando a proposta da lição. Marcos quer falar? Acho que conquistar o conhecimento, né? Conquistar o conhecimento. Não sei se a gente vai precisar. Olha, Leon Denis, ele falava para os mineiros valões. Mineiros valões. É uma região lá da Bélgica. Eles queriam aprender, mas Leon Denis conseguia falar com eles com simplicidade. A gente tem que traduzir o que está sendo dito a uma concepção simples de vivência, a um feijão com arroz. Quem não estiver entendendo espiritismo é porque nós estamos sendo incompetentes em compartilhar. Porque não é nada complexo. Quem diz que não é. É simplicidade. Dá para todos nós. Leon Denis, quando falava para os mineiros valões, ele já passou a concepção de inclusão. É para todos nós. A gente precisa entender assim. Isso não é de falar, olha, isso é para ele, não é para mim, mas acabamos de falar que não existem privilegiados no contexto da criação. Todos nós somos filhos de Deus. Origem divina, destino, perfeição. Vou terminar nos 2 minutinhos com o pensamento de Emmanuel. É só uma frase. No livro Pensamento e Vida, uma lição que tem como título Associação, que ele fala como proceder para resolver com segurança nosso problema de companhia.
porque foi disso que nós tratamos na noite de hoje. Como proceder para resolver com segurança nosso problema de companhia? Diz-nos Emmanuel, nos 2 últimos parágrafos: pensando, conversando ou trabalhando à força de nossas ideias, palavras e atos, alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas vezes sejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Termina ele. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Essa é a proposta. Ajudando, praticando bem, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Desse jeito, vamos resolver o nosso problema de companhia. Por via de consequência, a nuvem de espíritos ao nosso derredor será de almas benfazejas, comprometidas com a luz. Nós sabemos que não é coisa de 1 dia, 2 dias, 3 dias, que a natureza não dá saltos, mas é uma rota, é um sentido para a nossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo, no seu amor infinito, nos abençoe e que a gente esteja juntos sempre nessa corrente do bem que tanto felicita a nossa alma. Foi uma alegria aqui estar. Muito obrigado pela oportunidade tão querida e bendita ao nosso coração.